Muito bom dia, chegou o fim de semana. E aí, como é que está a sua saúde? A saúde da sua família? O nosso programa está recheado de informações para você ter uma melhor qualidade de vida, que é isso que nós buscamos, hein? Então bora lá conferir os destaques de hoje comigo. Nesta edição nós vamos falar sobre o fumo. Você sabia que uma pesquisa mostrou que a pessoa que para de fumar até os 40 anos pode viver tanto quanto pessoas que nunca fumaram? Informação importante, hein? E mais, pneumonia em crianças. A gente vai saber os sintomas e as formas de tratamento. Estes e outros destaques você acompanha a partir de agora no programa Saúde, você que está apenas começando. Seja muito bem-vindo a esse espaço que é seu, a esse espaço que é completamente voltado à sua saúde, o programa Saúde e Você. Vamos começar falando de um assunto muito interessante. O SUS começou a oferecer para o tratamento de sintomas de algumas doenças o medicamento à base de canabidiol, o derivado da maconha. Veja aí. Os medicamentos à base de canabinoides medicinais, como o CDB, o canabidiol, substância derivada da planta da maconha, já são grandes aliados no combate à dor, ansiedade, escleroses, doença de Parkinson e epilepsia. E são excelentes sintomáticos. Ele é uma ferramenta terapêutica que, quando bem indicada, ela tem resultados sensacionais. Muitas vezes são tratamentos para o resto da vida e custam caro. Em média, a quantidade para um mês de tratamento pode chegar a R$10 mil. Apesar da Anvisa ter liberado a comercialização do CBD e THC para diversos problemas de saúde, o SUS em São Paulo está disponibilizando agora apenas o canabidiol para pacientes que tratam 3 tipos de doenças. A síndrome de Dravet, uma forma de epilepsia grave onde já a partir do início das convulsões ocorre atraso do desenvolvimento neurológico e dos movimentos. O complexo da esclerose tuberosa, em que tumores afetam órgãos, incluindo o sistema nervoso central. E a síndrome de Lennox-Gastaut, uma forma rara de epilepsia que ocorre em crianças de 1 a 7 anos e está associada à deficiência intelectual. O Enzo, de 12 anos, tem essa síndrome. Que seria indicado para ele por conta das convulsões que ele tem, por conta do quadro dele, tudo, né? A Renata, a mãe dele, explica que se não conseguisse o canabidiol pelo SUS, não teria condições de comprar e fazer o tratamento. Estou me sentindo super feliz, que eu sei que já está comprovado já, né? Que o canabidiol faz bem para a criança, que tem resultados, né? Em Sergipe, esses medicamentos também estão liberados para o tratamento de algumas doenças no SUS e outros estados estão discutindo se farão o mesmo. A produção e o fornecimento desses medicamentos para a rede pública em São Paulo é desse laboratório. A gente trouxe a formulação de 100 mg por ml justamente pela eficácia que foi comprovada desse produto em um medicamento registrado pelo FDA nos Estados Unidos. Então a gente sabe do resultado positivo que isso traz, não só para o paciente, mas para o bem-estar da família como um todo. A distribuição gratuita é feita em 40 farmácias de medicamentos especializados do estado de São Paulo, mas antes é preciso preencher os formulários que estão no site saude.sp.gov.br. Ao entrar, procure por produto de canabidiol para fins medicinais. Além do formulário médico, exames também precisam ser apresentados. A pneumonia é a responsável por cerca de 20% das mortes de crianças menores de 5 anos de idade. Olha só que informação importante. E aí, como identificar os sintomas e como tratar? Qual é a hora certa de buscar ajuda? A gente procurou um especialista que vai nos ajudar a entender esta doença silenciosa muitas vezes. Veja aí. Uma das grandes preocupações para quem tem filho é quando essa criança adoece e tem aquela gripe que evolui até para uma pneumonia, a famosa
gripe mal curada. Por isso a gente veio conversar com o pediatra Constantino Cartacho sobre o assunto. Muito obrigada por nos receber. E esse é um assunto que sempre preocupa, né? Tem umas épocas do ano que as gripes, essas viroses estão mais acentuadas. Qual o cuidado que os pais têm que ter para essa doença não evoluir e aí piorar o quadro de saúde da criança? As pneumonias, elas são, em geral, complicações da gripe e ocorrem mais em períodos em que a criança está fechada, em ambiente fechado, convivendo com outras crianças ou adultos nesse ambiente. Então, por isso que elas são mais prevalentes no período, por exemplo, de inverno, quando as pessoas ficam mais em casa ou ficam mais fechadas nos ambientes. Então, a primeira coisa para você evitar ou tentar evitar uma pneumonia é você tentar evitar esses ambientes fechados. Levar a criança para brincar em ambientes abertos, ambientes onde ela possa correr, como praia, como praça, que são os ambientes melhores para a criança. Sempre manter um calendário vacinal completo, isso é extremamente importante, é a melhor forma de você evitar nas crianças, a partir dos 2 meses de vida, os principais agentes etiológicos das pneumonias, e abaixo dessa idade a manutenção exclusiva do aleitamento materno até o 6º mês, se possível, estendido até o 2º ano de vida. E tem diferentes causas, né? A origem dessa pneumonia. As pneumonias, como qualquer doença infecciosa, ela pode ser viral, pode ser bacteriana, pode ser fúngica ou parasitária. A mais comum na criança menor é a pneumonia viral. A pneumonia que é causada pelo vírus da gripe, o influenza, o parainfluenza, o rinovírus. Recentemente nós tivemos a Covid, já tivemos no passado pneumonia por sarampo, varicela e etc. As pneumonias bacterianas, elas são mais frequentes ou no período neonatal imediato, logo após o nascimento da criança, ou elas vão aparecendo progressivamente a partir do 1º, 2º, 3º, 4º ano de vida, quando elas se tornam mais frequentes até a idade adulta. E tem um padrão de sintomas? Qual o principal alerta? As pneumonias, elas têm uma tríade de sintomas que leva à suspeita de que a criança possa ter pneumonia, que é sempre tosse, febre e dispneia. A dispneia com a sensação de falta de ar, o cansaço, né? Que não deve ser confundido com aqueles quadros de asma, bronquiolite ou sibilância. Então, a ausculta, quando o médico põe o esteto no tórax da criança, na pneumonia ele vai escutar um som que se chama crépito. E na sibilância ele vai encontrar o sibilo. Então, isso diferencia um do outro. Então, é importante lembrar que a criança com tosse, febre e cansaço pode ser pneumonia, mas também pode ter outra origem. E leva-se tanto à internação, não é mesmo? A gente vê muitas crianças, infelizmente, chegando às unidades hospitalares e com sintomas até um pouco mais agravados. A grande maioria das pneumonias, elas são tratadas a nível ambulatorial, ou seja, o acompanhamento em consultório desses pacientes. Os casos que são mais agravados, que têm complicações, esses são encaminhados para a internação. Então, quando a gente toma como parâmetro os pacientes hospitalizados, nós vamos ter pacientes com pneumonias mais graves, mais complicadas, mais arrastadas, mas é uma amostra já um pouco diferenciada. A grande maioria das pneumonias pode e deve ter o tratamento ambulatorial. É interessante, quando se trata de criança, existem muitas receitas, né, de pais, de avós, de tios, claro, todas querendo o bem da criança, mas às vezes tem algumas que realmente é mais um mito do que uma verdade, né? Cortar certos tipos de alimento ou oferecer alguns tipos de chás. O que é recomendado, o que é que a medicina preconiza? Quando você tem, que a gente chama de cuidados gerais com a criança, né, que tem pneumonia, o principal elemento que deve ser feito é manter essa criança bem hidratada, manter essas secreções da via respiratória, o catarro, vamos chamar como dito popularmente, hidratado. Então, a nebulização com soro fisiológico é o fator mais importante para que a criança elimine esse catarro com facilidade. A gente precisa desmistificar a necessidade de remédios para parar a tosse. A criança tem que tossir, ela tem que botar para fora ou o catarro, o agente infeccioso, que está levando a lesão no pulmão. Então, não tossir é impedir que a criança melhore mais rápido.
Evitar os xaropes para catarro, como se chama, né? Que são aqueles xaropes que vão quebrar a estrutura da secreção do catarro e vão dificultar a defesa do organismo, eliminando esse catarro. Agora, usar os xaropes caseiros à base de mel, que vão favorecer a ingestão de líquido, aumentar a ingesta de líquido, isso não tem problema. Ou seja, fora havendo necessidade o uso do antibiótico, é importante hidratar as secreções, hidratar a criança e pode-se fazer uso dessas soluções caseiras à base de mel. O tratamento infantil da pneumonia se difere do adulto, que também desencadeia essa pneumonia? A diferença principal está no agente etiológico, ou seja, está no germe que está causando a pneumonia, o que vai levar ao uso de antibióticos diferenciados. Então, a gente pode diferenciar o tratamento de pneumonia em casos mais graves ou de maior risco, como é, por exemplo, o recém-nascido, é o caso, por exemplo, do idoso, né? Daqueles outros casos que vão acontecer em crianças que não têm doença, que já são adolescentes, que são estáveis, e a doença do idoso. O recém-nascido e o idoso são sempre mais graves do que os outros pacientes. E aqueles que adquirem infecção em ambientes específicos, como ambientes hospitalares, por exemplo, esses germes, em geral, já têm algum grau de resistência, tornando o tratamento diferenciado. E uma preocupação para os pais também, quando o médico diz assim, que se precisa internar, né? É algo, mas tem, dependendo da situação, é de imediato essa internação, não tem muito o que se fazer. O tratamento ele tem que ser um pouco mais intensificado. A internação hospitalar, na verdade, é um recurso a ser utilizado naquelas crianças que têm quadros mais graves ou de risco, como crianças com imunodeficiência, recém-nascidos, pacientes diabéticos, né? Aqueles pacientes que têm derrames pleurais, que são mais complicados, precisa geralmente de procedimento cirúrgico, pacientes de baixa idade, como já citei no período neonatal. Então, o uso da internação hospitalar, ela deve ser um recurso para casos especiais, casos específicos. Em geral, a pneumonia deve ser e pode ser tratada a nível ambulatorial. E aí, como é que a gente faz para se prevenir desse problema, né? A hidratação, pelo menos no período da crise, ela é fundamental. E anteriormente também? É importante que, quando a gente fala que a pneumonia é uma complicação da gripe, as pessoas dizem, como eu trato gripe? Gripe, por ser um processo viral, ela não tem tratamento específico. Deve-se manter a criança sempre bem alimentada, bem hidratada, né? Uma criança que possa ter suas atividades dentro de suas limitações da doença normais, ambientes abertos, calendário vacinal completo, alimentação saudável, evitar os alimentos industrializados que só trazem malefícios para a criança e ter uma vida que seja uma vida normal de criança. Na verdade, você, fora esses aspectos principais do aleitamento materno, calendário vacinal, uma vida, né, em ambiente propício, né, e uma boa alimentação natural, não se tem assim como prevenir efetivamente uma pneumonia. Ela deve ser detectada precocemente diante desses sintomas que eu citei, tosse, febre e cansaço. A oferta de vitaminas, de algum complemento, é indicado ou depende da criança? Via de regra, não há indicação para esse tipo de medicamentos como forma de evitar a pneumonia, né? Esses medicamentos eles não têm nenhuma comprovação efetiva de que seu uso vai evitar. Se a gente for pensar direitinho, se houvesse uma forma com medicação que se evitasse, não tinha pneumonia no mundo. Tá, então, gente, é importante que fiquemos alertas com as nossas crianças aos primeiros sinais de desconforto respiratório, realmente um resfriado ali mais prolongado, uma febre esticada. A gente realmente precisa dar uma atenção toda especial. Procura ajuda, procura o postinho de saúde perto da sua casa, que muitas vezes pode te ajudar e pode resolver esta situação antes que ela se agrave, não é mesmo? Então, vamos ficar atento. Olha só, você que é jovem, que está fumando, esse hábito que sabemos de tempos e tempos que não é nada legal, mas se você está fumando, presta muita atenção nessa reportagem que é extremamente interessante. Uma pesquisa mostrou
que quem para de fumar até os 40 anos de idade pode viver tanto quanto pessoas que nunca fumaram. Veja aí. Hoje o cigarro é apenas uma memória distante para o Antônio, que não traz saudade. Eu não tinha muita vontade de comer e não tinha apetite. Aí eu parei, aí estabilizou minha vida. Quando a decisão de largar o cigarro vem antes dos 40 anos de idade, os benefícios são ainda maiores. Um estudo realizado pela Universidade de Toronto monitorou 1,5 milhão de fumantes em 4 países: Estados Unidos, Canadá, Reino Unido e Noruega. Uma das conclusões foi que quem deixou o cigarro até essa faixa etária atingiu a mesma expectativa de vida de pessoas que nunca haviam fumado. Se você para até os 40 anos, ou seja, com menos de 20 anos de exposição ao cigarro, você tem a chance de passar uma borracha nos anos que você fumou. Apesar de destacar os benefícios em quem parou antes dos 40 anos, os pesquisadores detectaram benefícios na vida de pacientes que deixaram de fumar em qualquer idade. A primeira doença que você reduz rapidamente, drasticamente a incidência é o infarto e o AVC. O tratamento é uma realidade, o SUS oferece a medicação, o Brasil é um dos poucos países que oferece a medicação de forma gratuita. Então parar de fumar é importante em qualquer momento. O SMAR é a prova disso. Eu, como gosto de jogar bola, gosto de praticar esporte, senti muita diferença, porque a respiração melhora, o desempenho melhora. Valorizou o passe? Fiquei caro agora. Olha só, gente, mas independentemente de qualquer pesquisa, a gente sabe que o hábito correto é não fumar. A gente sabe que o hábito que protege a nossa saúde é não fumar. Então, não vamos fazer vista grossa, tá certo? A gente sabe que tá errado, que não dá certo, que é prejudicial, que é fator aí agravante para muitas doenças, muitas comorbidades. Então, vamos evitar, vamos ficar longe disso e passar essa cultura adiante também para os nossos filhos. Nada de cigarro, isso está fora de moda. Foi-se o tempo. Agora a gente já sabe, faz mal, não devemos entrar em contato e é essa a nossa principal recomendação. Nós vamos agora a um rápido intervalo, não sai daí não, que daqui a pouquinho eu volto mais com muitas informações para você. Saúde e você. Oferecimento. Unimed João Pessoa. Cuidar de você. Esse é o plano.